Olá pessoal, aqui é o Renato, professor de inglês. Espero que todos estejam bem e nós estamos iniciando, dando continuidade a nossas atividades de inglês. Então eu trouxe aqui para vocês mais uma vez a nossa timeline, na nossa linha do tempo, né? Lembrando que lá no primeiro e segundo bimestre nós vínhamos tratando dessa timeline sobre ideias e ações que aconteciam aqui, por aqui, na linha do tempo, né, no presente. Também ideias que estavam em andamento, em processamento, em progresso. Ou seja, resumindo, nós estávamos tratando do simple present e present continuous, ou seja, o presente simples e o presente continuous. Agora, nesse bimestre, nós iremos dar continuidade às nossas atividades em inglês falando do past, do simple past, do passado simples, né? Ou seja, tudo que acontece aqui na linha do tempo, nessa região aqui, se refere de maneira geral ao passado, ok? Então é o seguinte, algumas expressõezinhas nos ajudam a construirmos as nossas frases e as ideias no passado. Por exemplo, uma palavrinha bem utilizada em sentenças do passado é a palavrinha yesterday, que quer dizer ontem, né? Outra expressão muito comum, algumas expressões se formam com a palavrinha ago, né? Ago, quando você vê essa palavra aqui, se refere a algo no passado. Então, sempre vem acompanhada de outras palavrinhas que formam uma expressão. Então, é muito comum, por exemplo, one minute ago, um minuto atrás, né? Um minuto passado, né? One hour ago, uma hora atrás. One year, um ano atrás. One year ago, né? E aí vai, né? Então, dando uma ênfase aqui ao ago sendo usado como expressão para dar essa ideia de passado, de quando a ação começou, quando terminou, né? Yesterday, ago. Outra palavrinha que se usa muito formando expressões é o last, né? Eu posso usar o last minute, né? No minuto passado, a mesma ideia do ago, né? Eu posso usar last week, né? Na semana passada. Uma bem usada nos exemplos em inglês, last weekend, né? Final de semana passado, opa, né? E aí vai, né? Pode ser last year também. Então a gente pode formar várias ideias com essas palavrinhas para formarmos sentenças no passado. Beleza? Outra coisa que a gente tem que ter em mente, pessoal, quando se fala de simple past, é que os verbos, né? Os verbos no passado, eles se dividem em dois grupos, no regular, nos regulares, né? E nos irregulares, ok? E nos irregular. Qual é a diferença de um para o outro? Vamos aqui dar um foco aqui. Os verbos regulares, verbo regular, são aqueles que o seu passado, a escrita termina em ed. Um verbo bem conhecido de vocês é o verbo work, que é o verbo trabalhar. O passado do verbo trabalhar é worked. Termina em ed sua escrita. Então, essa construção é que o torna um verbo regular. Então, todo verbo que você vir no texto, toda palavrinha que termina em ed é um verbo regular, tá bom? É quando o seu passado termina em ed. Já o verbo irregular, infelizmente, eles não têm uma regrazinha, nada que o torne comum uns dos outros. Então, existe uma tabela de verbos irregulares. Existem várias tabelas. No livro de vocês, a partir da página 167, né? 168, 169, vocês vão ver uma tabelinha aí com alguns verbos irregulares e, infelizmente, para aprendê-los, você
tem que decorá-los e quando vai usando, com o passar do tempo, você vai internalizando de tanto usá-los, né? Então, vamos ver aqui um exemplo de um verbo irregular bem conhecido de vocês, que é o verbo go. Se o verbo go, que é o verbo ir, fosse regular, o seu passado seria goed. Essa formação, essa palavra não existe, né? Então, como eu já estudei primeiro que vocês, decorei, já usei tanto que ele já está bem internalizado na minha mente, eu sei que o passado de go é went, a escrita dele. Então, ele é um verbo irregular, ok? Outra coisa que a gente também tem que ter como foco quando se estuda o simple past é como que se nega, né? Como que diz não no passado. No passado simples a gente usa o auxiliar did not ou a sua forma contraída didn't, né? Isso aqui era para ser um nzinho, né? Didn't, ok? Quer dizer apenas não, tá bom? Já para se fazer perguntas no passado simples, usa o auxiliar did, né? O auxiliar did, seguido da sentença, com a interrogação e aquele tom de pergunta, né? Então, eu vou colocar aqui um vídeo para vocês verem uma historinha contextualizada com alguns exemplos de verbos sendo usado na sua forma interrogativa, afirmativa e negativa no passado, ok? Então, prestem atenção aí na historinha. What did you do? Did you have a good weekend, Monica? Oh yeah, it was great. So what did you do? On Saturday, I went to the theater with my parents. What play did you see? I saw Cinderella, and it was an amazing show. What did you like the most? I like the costumes and the songs. What about Sunday? Did you do anything special? I read a book in the morning. Then I did my homework, though I didn't feel like it, but I knew I had to. The weather was so beautiful and warm, so we went on a picnic in the park in the afternoon. We ate some sandwiches and drank some fresh orange juice. After lunch, we stood on the stream bank and fed the ducks. Then we took a nice stroll through the park. A moment later, it started to rain. So we ran as fast as we could. As soon as I got home, I took a hot bath. I enjoy spending time with my family. How about you? Então, pessoal, dando aqui continuidade, né? Vamos ver aqui, voltar aqui o quadrozinho em branco. Bom, na verdade, vamos bem aqui assim, nessa imagem aqui. A gente viu nesse vídeo, né? Tem 4 colegas, amigos aí numa mesa comendo e a conversa se inicia primeiro com as garotas, né? A Lourinha pergunta para a Morena: Did you have a good weekend, Mônica? Não, então, Mônica é a Morena, né? Percebam que foi feita uma pergunta aqui, olha a interrogação lá no final, né? E olha o começo da frase usando o auxiliar did. Então, eu já sei que essa frase é uma pergunta no passado por causa da construção, porque tem esse did aí. E olha o verbo have aí em vermelho. Did you have? Did you have a good weekend? É o verbo ter. Né? Perceba que o verbo ter, ele não foi para o passado. O passado do verbo ter é had. Ele é um verbo irregular. E ele não está no formato de had porque quando se faz uma pergunta em inglês,
no passado, o verbo principal, o verbo que você quer usar, ele não se altera, porque eu estou usando já o auxiliar did. Did, que vai me dar fazer todo esse papel de passado na pergunta, ok? Então ela fez a pergunta: Did you have a good weekend, Mônica? Então, você teve um bom final de semana, Mônica? A Mônica pegou e disse: Sim, eu tive, né? Foi legal. Ela falou: Foi legal, foi, do verbo ser, né? Que é o verbo be, né? Então, o verbo be no presente é am, is ou ficou feio aqui, né? Vamos ajeitar aqui. O verbo be no presente ou é am, ou é is, ou é are. E ela disse que o final de semana foi. Se é o final de semana, é it. Então, it seria is, né? O passado de is é was. Então, ela falou, it was great, it was great. Então, ela usou o verbo be no passado, ok? Aí, logo depois, ela fez outra perguntinha à Mônica. Desculpa, a Mônica pegou e falou, it was great, né? Foi legal. Ela fala, eu fui ao teatro com meus pais. Eu fui ao teatro, né? Eu fui é o verbo go. Então, o passado de go é o went. Então, ela fala, I went to the theater. O theater, né? Que ela fala, with my parents. Então, ela usa went. Aí, a amiguinha dela, curiosa, faz outra pergunta. Foi o teatro, beleza, tal. Ela perguntou, what play did you see? What play did you see? Ó, play aqui, né? Play quer dizer peça de teatro, né? Que peça did you see? Você viu, né? Então, see aí, ó, o passado de see é só, né? Mas aí não é alterado porque está dentro de uma pergunta no passado usando o auxiliar did. Ok? Lembrando que em pergunta também é muito comum os pronomes interrogativos, que, qual, onde, como, né? Então a gente faz essas misturas das expressões, das palavras. Então, what did you see? Então foi que você viu. Aí ela fala, eu vi Cinderela, né? Então ela fala que assistiu Cinderela. See é ver, ela fala, I saw Cinderella, né? Aí a amiguinha dela pegou e fez uma outra pergunta aqui, ó. Ela perguntou assim, ó. What did you like the most? What did you like the most? O que, what, né? What. O que. What. O que, né? Muito usado em perguntas. Ela, what did you like? É o verbo like, passado de like, é regular, termina em ed. Aqui não alterado porque ele tá dentro da pergunta, né? What did you like the most? O que é que você gostou mais? Aí ela vai e responde a amiguinha dela, né? I like it, né? Então ela usou o verbo like, passado de like é liked. Então ela fala, I like it, o figurino e a música, né? The costume and the songs. Então ela gostou do figurino e da música. Aí a amiga dela, logo depois, faz outra perguntinha, né? Afinal de contas, elas estão conversando bem relaxadas na mesa, comendo algo. Então ela fala, what about? Ó, essa expressão what about, também muito comum em perguntas, what about quer dizer e a respeito de e sobre, né? No caso, ela quer saber sobre o Sunday, sobre o domingo. E what about Sunday? E domingo? Porque ela estava falando do sábado. Ela tinha dito logo no início que sábado eu fui ao teatro, ela fala, né? Aí ela pega e emenda a pergunta. E sobre o domingo? Did you do anything special? Né? Desculpa. Ela fala aqui, ó, did you do anything special? Você fez alguma coisa especial? Né? Ó, aqui ela usa o verbo do, que é o verbo fazer. O passado do verbo do é did. Aí você fala, ixi, professor, mas já tem did ali? Tem, mas esse did aqui, ele não é verbo, ele é auxiliar para fazer pergunta no passado, ok? Verbo do é fazer. Então, did you do? O que você fez de especial no domingo? Ela fala lá,
né? O que foi que ela fez de especial? Ela fala que ela leu um livro, né? Ela read, é o verbo ler, read, só que ela leu, é passado. O passado de read se escreve igual, só que a pronúncia é diferente. Ó. Aqui é read, aqui é read, com som de vermelho, né? Então ela diz que read a book, ela leu um livro, e depois ela fez o dever de casa. Ó. Do é o verbo fazer, e ela falou que did o homework. Ela fala bem aqui assim, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Bem aqui, ela fala que fez o dever de casa. Ó, then, então, ó, I did my homework. Eu fiz though, né? Embora esse though aqui, ó, quer dizer embora, né? Vai contradizer o que foi dito anteriormente. Ela fala aqui, ó, I didn't. Olha ela negando, didn't, o não aí, ó. Não, do passado. I didn't feel like. O passado de feel é felt, aí não alterado, porque também quando eu nego no passado, o verbo fica na sua forma original. Feel like quer dizer ter vontade de, sentir vontade de, né? Aí ela pega e continua. But I knew I had to, mas eu sabia que eu tinha que fazer, né? Eu não estava com vontade de fazer o dever de casa, mas tive que fazer porque eu sabia que tinha que fazer e pronto, né? Então, ela usa aí o verbo saber, que é o verbo know. Muito aluno fala que know. Pessoal, esse K é mudo, né? É know. Know é o verbo saber, conhecer. Seu passado é knew, sabia, conhecia, né? E depois ela usa I had to. Have é o verbo ter e seu passado é had, como já mencionamos aqui. Ok? Aí depois ela falou que à tarde eles foram, né? Foram é o verbo go. Então foram é o went. Ela com a família foi ao parque e lá eles comeram. Comer é o verbo eat. Passado é ate, então eles comeram. We ate. Comeram o quê? Sanduíche. E eles drink. Drink é beber. Eles beberam, então drank. Então eles drank orange juice, suco de laranja. Depois eles ficaram lá em pezinho no lago, lá perto dos patos, né? Stand on, é ficar em pé, né? No lugar, o passado de stand on é stood on, né? E lá eles alimentaram os patos, alimentar, né? Feed, então eles alimentaram, o passado é fed the ducks. E depois disso eles foram dar uma caminhadazinha, né? Eles take, né? Então eles foram took, ela usou o took a stroll, uma caminhadazinha, took a stroll. E depois nessa caminhada começou a chover, então ó, o verbo start, começar, só que começou, é o passado, regular, ó, started. Ah, professor, como é que você sabe que é passado, é regular ou irregular, pessoal? Isso é o tempo que vai nos dando essa consciência, né? Temos que treinar. Então, started, começou a chover. Então, quando começou a chover, eles correram. Então, correr é run, eles correram. Ran, correram. Correram, acho que para ir para casa, né? Quando chegaram em casa, quando ela chegou em casa, quando eu cheguei em casa, ela fala, né? When I got, é o verbo get. Deixa eu ajeitar aqui. É o verbo get, só que é chegou, né? Got. Ela usa got home, né? Chegou em casa. Aí ela tomou um banho. O verbo é take a shower, né? Ou take a bath. Ela took a bath, né? Tomou um banho quente. E ela disse que gostou muito de ficar com a família dela. Esse gostar, tanto eu posso usar o like, né? O like, que seria o liked, o passado, mas eles usam muito quando eles desfrutam algo, eles falam que gostaram, que aproveitaram algo,
eles usam muito essa versão do gostar, que é o enjoy. Enjoy. Desculpa, deixa eu ajeitar isso aqui, ó. O enjoy. O passado de enjoy é enjoyed, né? Deixa eu ajeitar aqui. Enjoy. Passado de enjoy é enjoyed. Então eles usam muito essa palavrinha, né? Bom, pessoal, ela disse que gostou de ficar com a família dela. A historinha é essa. Tem a continuação. A gente vai deixar isso para uma próxima aula, né? Vocês podem ir também estudando pelo livro de vocês. Esse assunto Simple Past tá bem resumidozinho, bem legalzinho no livro de vocês, na página 164. 164. Vocês podem ler a respeito mais um pouquinho sobre o passado simples, o Simple Past. Pessoal, um grande abraço e é isso aí. Adeus, até mais.